Bom, vamos iniciar. A paz de Cristo, uma boa tarde para todos vocês. Você que está na FOIU, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, amém? Hoje nós iremos falar sobre integridade com Cristo. Um assunto muito importante para se tratar no meio do povo de Deus. Amém? Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Você que está na FOIU, você que está aqui na rolagem, iremos falar sobre integridade com Cristo. Amém? Em nome de Jesus, eu peço por gentileza, você que pode compartilhar essa mensagem para alcançar mais vidas. Amém? Compartilhe, por gentileza. Eu vou ler o livro de Jó. Você que pode pegar a sua Bíblia, pegue por gentileza. Você que não pode, eu peço que você atente para a palavra do Senhor. Amém? Você que está chegando, a paz de Cristo, uma boa tarde. Iremos falar sobre integridade com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou ler aqui o livro de Jó, mas antes eu quero rapidamente, lembrar a história de Jó. A história de Jó é muito linda. A história de Jó é maravilhosa, o que Deus faz com Jó no final, todo mundo comenta, todo mundo fala a história de Jó, que Deus, lhe deu em dobro tudo que ele perdeu, enfim, é uma maravilha. Glória a Deus por isso. Mas o que chama a atenção no livro de Jó é algo que poucas pessoas comentam, é algo que poucos observam, que é o versículo 8 do capítulo 1 do livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Vamos falar sobre integridade, amém? Com Deus, com Cristo. E a palavra diz assim, Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Amém, queridos? Em algumas traduções a palavra diz: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém é semelhante na terra a ele, homem íntegro e reto. Então, podemos observar que o próprio Deus, ele testemunhou a vida de Jó para Satanás. Isso aqui é muito importante, queridos, muito importante. Integridade. Jó, ele foi um homem íntegro diante do Senhor. Jó foi um homem que se separou para Deus. Eu vejo muitos pregadores pregando sobre Jó, sobre a vida de Jó, contando as bonanças, contando o que Deus fizera no final, a qual Deus mudara a sorte de Jó. Amém, é verdadeiro. Mas o que me chama a atenção é o versículo 8 do capítulo 1, aonde o Deus vivo, ele dá testemunho de Jó para Satanás. O que eu quero dizer com isso? Amados, a igreja de Cristo, ela é íntegra. A igreja de Cristo, ela é santa. A igreja de Cristo, ela é separada do pecado. Jó, ele mostra o exemplo de como o cristão deve viver nesse mundo caído pelo pecado, nesse mundo corrompido pelas trevas, pelo engano. Jó, ele não era melhor do que eu e você.
Jó, ele não era um super-homem. Não, queridos. Jó, ele era de carne e osso. Mas Jó, ele fez uma escolha na vida dele. Ele escolheu se manter íntegro e obediente à palavra de Deus. E é isso que a palavra de Deus hoje, ela nos chama a atenção. É isso que a palavra de Deus fala para a minha vida e para a tua vida hoje. Deus, ele busca na terra crentes íntegros. Jó, o exemplo que Deus deu aqui. Eu te faço uma pergunta hoje. Você que é crente, Deus, eita, agora eu vou falar, Jesus. Deus, ele pode testemunhar da sua vida para Satanás? Ah, irmão Luiz, mas isso daí foi só na vida de Jó. Queridos, o mundo espiritual é complexo. Assim como o diabo, ele acusa 24 horas, ele é o acusador diante de Deus, assim Deus também, ele testemunha da nossa vida na terra. Se liga nisso. Como eu disse, a igreja de Cristo, ela é íntegra. O que significa ser íntegra? O que significa ser íntegro? É não se corromper, é não se contaminar, é não se sujar com as coisas que não agradam a Deus. Jó vivia dessa forma. Jó, ele se preservava para o Senhor. Jó não vivia como vivia o mundo. Jó não vivia como viviam os homens da época dele, não. Jó, ele era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E é assim que eu e você devemos andar nesse mundo caído. Devemos ser sinceros com o Senhor, devemos ter uma vida reta diante do Senhor, devemos temer a Deus e desviarmos de toda maldade, toda aparência do mal. Amém, queridos? É assim que devemos viver nessa terra. O exemplo está aqui de Jó. Talvez você pensou que eu fosse falar sobre as bênçãos do Senhor sobre a vida de Jó no final. Talvez você pensou que eu viesse aqui falar sobre o que Deus fizera no final da vida de Jó. Não, queridos. De nada adianta Deus mudar a sorte do homem se dentro do homem não tiver a presença. Amém? Jó, ele foi abençoado por Deus. Antes, Jó foi provado por Deus no máximo, no extremo. Mas Deus, com muita alegria, testemunhou da vida de Jó. E hoje, muitos crentes estão envergonhando o Evangelho. Muitos crentes não têm andado em integridade diante do Senhor. Muitos crentes têm se contaminado com as coisas desse mundo. Muitos crentes têm se embaraçado com o pecado dia após dia. Cuidado. Cuidado. O mesmo Deus que testemunhou a vida de Jó para Satanás, o mesmo Deus também é juiz. Ele é justiça e fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Com Deus não se vive de qualquer maneira. O exemplo está aqui. A vida de Jó. Como eu disse, Jó não era super crente. Jó não era super homem. Jó foi um homem que dentro dele fez uma escolha: ser íntegro diante do Senhor. E hoje a dificuldade do povo de Deus é se manter íntegro no meio desse mundo caído pelo pecado. A dificuldade de muitos dentro da igreja é se manter com as suas vestes limpas. Hoje muitos crentes não querem se santificar
Muitos crentes não querem se consagrar, muitos crentes não querem jejuar, muitos crentes não querem orar, muitos crentes não querem ler a Bíblia, buscar conhecimento, fortalecer o seu espírito. Muitos crentes não querem ouvir a palavra, não querem viver de qualquer maneira. Mas Jó não. Houve na geração de Jó, a qual o próprio Deus fez questão de olhar para Satanás e testemunhar da vida de Jó. Amém, queridos? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. O Evangelho não é o que muitos pregam por aí. O Evangelho é renúncia diária. O Evangelho é viver separado do pecado e perto de Cristo. O Evangelho é viver como Jó viveu, em meio a uma geração corrupta, em meio ao mundo caído pelo pecado, em meio à devassidão da imundícia. Jó se manteve íntegro. Jó se manteve íntegro. Jó não sujou as suas vestes. Quando a Bíblia fala de vestes, não é a roupa física, mas é a sua vida, a vida espiritual. Jó não se contaminou, antes se separou para Deus. Eu te faço uma pergunta hoje: como você tem vivido diante do Deus de Jó? Como está a sua vida diante do Deus de Jó? Você tem vivido longe das coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus? Ou você tem ido de encontro àquilo que entristece o Espírito Santo de Deus? Outra pergunta: no mundo espiritual, isso aqui é muito sério, no mundo espiritual, o diabo está te acusando 24 horas diante de Deus, pelas suas atitudes aqui na terra, pelas suas escolhas, pelo seu modo de viver? Ou Deus tem testemunhado a teu respeito para Satanás? Isso aqui é muito sério, irmão, isso aqui é muito forte. Ah, irmão Luiz, mas Deus não faz isso. Ele mudou? Ele continuou o mesmo, querido. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Jó era um homem de oração. Jó era um homem que temia Deus. Jó era um homem que vivia embaraçado com as coisas do alto, do Espírito de Deus. A mente de Jó estava no céu. O coração de Jó estava no céu. A fé de Jó estava em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então eu convido aos irmãos a refletir sobre essa palavra. É de extrema importância. Uma palavra que eu gosto muito também, que eu sempre falo nas minhas lives quando o tema é cabível. Profeta Daniel, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas um versículo, Daniel capítulo 1 versículo 8, a palavra diz: e Daniel assentou no seu coração, ou seja, Daniel escolheu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel se manteve íntegro. Oh glória, aleluia, Jesus. Daniel se manteve íntegro. Daniel estava no meio da Babilônia. Vocês têm noção do que é isso? Daniel estava no meio da corrupção, Daniel estava no meio da sujeira, Daniel estava no meio da podridão do pecado, mas a palavra diz no capítulo 1 do versículo 8, que Daniel, oh glória, escolheu no seu coração não se contaminar com os banquetes do rei Nabucodonosor, porque era consagrado a ídolos, a demônios. Antes, a Bíblia diz que Daniel manteve a sua integridade diante do Deus vivo, o Deus de Israel. Amém, queridos? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Outro exemplo tremendo também que a Bíblia nos mostra de integridade, a qual também eu gosto de falar nas minhas lives nos momentos oportunos, está em Gênesis, capítulo 39, sobre José. Muitos falam de José porque ele foi levantado a governador, glória a Deus, mas
o que é para ser falado não se fala, mas eu vou falar aqui. Gênesis capítulo 39, versículo 11. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. José chegou na casa do seu senhor Potifar, e não tinha nenhum criado ali. Só estava José na casa do seu senhor Potifar, sozinho. Versículo 12. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. A mulher do seu senhor Potifar lhe pegou pelas suas vestes, pela sua roupa. Ela segurou José, dizendo: deita-te comigo. A mulher do seu senhor queria ter relação com José íntima na cama. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. Outro exemplo de integridade, José. Aquela mulher queria deitar com ele, e José se manteve íntegro ao seu Deus, ao Deus do seu pai Jacó. Integridade. O cristão tem que viver uma vida íntegra. O cristão não pode viver uma vida hipócrita. O cristão não pode viver uma vida dupla. O cristão não pode viver uma vida enganosa. Não, queridos. A Bíblia nos mostra exemplos de homens de Deus que, em meio ao pecado, em meio às tentações, em meio às provocações, se manteram íntegros. Eu faço uma pergunta: Deus desceu do céu e obrigou Jó a se manter íntegro? Não. Deus desceu do céu e obrigou o profeta Daniel a se manter íntegro na Babilônia? Não. Deus desceu do céu e obrigou a José a se manter íntegro no Egito? Esses homens escolheram no seu coração se manter íntegros ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E se esses homens escolheram, nós podemos escolher também. Eu escolhi me manter íntegro em meio a essa geração caída pelo pecado. Eu escolhi renunciar a minha carne, as paixões inflamadas por Cristo. Eu escolhi não me contaminar com os prazeres desse mundo. Eu, Luiz Alberto, escolhi. Ah, irmão, não é fácil. É claro que não é fácil. É claro que sozinho o homem não consegue, a mulher não consegue. Mas se o Senhor Deus olhar dentro do vosso coração e ver sinceridade dentro de ti, querendo mudar, querendo se manter íntegro, o Espírito Santo te fortalece. Você acha que esses homens estavam vazios? Você acha que Jó estava vazio? Você acha que Daniel estava vazio? Você acha que José estava vazio? Claro que não, queridos. Tinha com eles o Espírito, a presença. Mas é uma questão de escolha. Eu posso escolher sair daqui agora e me encontrar com uma amante aqui na esquina. Eu posso sair daqui agora e parar num barzinho e pedir um chopp gelado. Eu posso sair daqui agora e acender um cigarro. Eu posso sair daqui agora e ir para um prostíbulo. Eu posso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei ser dominados por nenhuma delas. É uma questão de escolha. Tudo eu posso. Jó poderia se contaminar com aquela geração. Daniel poderia se contaminar com a Babilônia.
José poderia se deitar com a mulher do seu senhor Potifar e ter relação íntima, mas eles escolheram a integridade, a obediência a Deus, a separação daquilo que entristece o Espírito de Deus, o pecado. Eles escolheram se separar do pecado. Amém, queridos? Então é importante falar sobre isso. Integridade. Hoje em dia tem muitas igrejas cheias, mas pouca integridade. Irmão Luiz, você está julgando, você está apontando, você está condenando? Não, queridos. Não, queridos. Não é isso. Eu quero que vocês entendam que a vida cristã é feita de renúncias. Renúncias. Quando você está sozinho, aonde os homens não estão te vendo, mas Deus está te vendo, o diabo também está te vendo. Vigiai, vigiai. Assim como Deus conhece quem é íntegro e quem não é dentro da igreja, o diabo também sabe. Ele conhece o crente que é íntegro e o crente que não é íntegro. O diabo conhece. O diabo conhece os nossos caminhos. Ele não pode sondar a nossa mente e não pode sondar o nosso coração, mas ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece os nossos caminhos. Ele nos observa bem de perto. Cuidado. Cuidado. O diabo sabe como está a sua vida. Amém? O diabo sabe como está a sua vida. O mesmo diabo, Satanás, a qual Deus falou aqui em Jó, testemunhando. Cuidado. Como eu disse no início, a igreja de Cristo é uma igreja íntegra, pura, que se conserva em obediência, que se conserva no temor de Deus, que se conserva na pureza. A igreja de Cristo, ela não se embaraça com as coisas desse mundo, não, queridos. 3 exemplos na Bíblia, os quais devemos seguir. Homens piedosos, tementes a Deus, obedientes a Deus, que não se prostituíram espiritualmente, não se deitaram com o pecado espiritualmente falando, não se lançaram à devassidão da imundícia, não, mas antes, para se escolherem em vossos corações, se manterem íntegros diante do Senhor vosso Deus. Amém, queridos? Não é fácil, querido, viver nesse mundo e se manter íntegro. Eu sei que não é. Mas Jesus falou o quê? Em Mateus 16, 24. Aquele, pois, que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E aí? E aí? Deus, ele quer a integridade da sua igreja. Deus, ele quer a integridade do seu povo. Deus, ele quer integridade, sinceridade. Muitos estão se corrompendo dentro da casa de Deus. Muitos estão aceitando os banquetes que o mundo oferece. Isso é perigoso. Cristo não viveu nessa terra na impureza. Cristo não viveu nessa terra
no pecado. Cristo viveu uma vida íntegra. Em momento algum a Bíblia cita que Cristo se embaraçou com os prazeres que esse mundo oferece. Não, queridos. Devemos seguir o exemplo supremo, o exemplo de Cristo, o Filho de Deus. Irmão Luiz, eu não tenho força para vencer o pecado. Irmão Luiz, eu não tenho força para vencer a tentação. Irmão Luiz, eu até tento me manter puro nesse mundo, me manter íntegro, mas sabe como é que é, né, irmão Luiz? O mundo seduz. Sim, eu sei. O mundo já me seduziu um dia. O mundo já alimentou a minha carne. Eu sei como é que é. Mas eu sei também que não é impossível. Amém? Porque eu estou aqui falando com vocês. Um dia estava caído no pecado. Um dia estava vivendo na imoralidade. Um dia minha vida já não havia integridade para com Deus. Eu conhecia a palavra. Mas, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me resgatou com um braço forte. O Senhor me purificou, me limpou, me lavou no seu sangue santo. E me concedeu o Espírito. E por meio do Espírito Santo, eu tenho vencido o pecado. Tenho me mantido íntegro diante desse mundo caído. Por meio de uma vida de oração, jejuando, lendo a Bíblia, temendo a Deus, obedecendo ao Senhor, vigiando, fugindo de toda aparência do mal. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Amém, queridos? E é isso que Deus quer. Uma igreja íntegra, uma igreja verdadeira, um povo sincero, que o busque de todo o vosso coração, que não atentem para as coisas que esse mundo oferece, mas que tenham olhos para o céu, para Cristo. Amém, meus irmãos? É essa igreja que o Senhor procura na terra. O Senhor procura homens e mulheres que queiram viver em integridade para com Ele. É isso que Deus quer. Eu te convido a refletir sobre a tua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual diante de Deus? Do alto dos céus, o Senhor Jesus, Ele olhando para a vossa vida, há motivos para Ele se agradar? Há motivos na sua vida que alegram o coração de Deus? Lá de cima, o Senhor Jesus olhando para a terra, Ele pode falar assim: aquele ali é íntegro, aquela ali é íntegra. E aí? E aí? Irmão Luiz, mas eu não sou perfeito. Ninguém é, querido, só Cristo. Mas podemos, por meio do Espírito Santo de Deus, buscar uma perfeição em Cristo. Não como Cristo, mas buscar uma perfeição. Pulando, rodando, sapateando, falando em mistério. Mas suas vidas não estão na integridade. É uma grande verdade. Tem muita gente pregando, cantando, orando, impondo as mãos em vidas na cabeça das pessoas, mas suas vidas não são íntegras.
são vidas duplas de engano. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a minha vida. Amém? Os discípulos, os apóstolos, os profetas da antiguidade, maiores e menores, os mártires, os quais a Bíblia não menciona os nomes, muitos homens e mulheres que a Bíblia não cita os nomes, que serviram a Cristo, que viveram na integridade, até no último suspiro de vida, foram íntegros ao Senhor Jesus. Não o traíram, deitando após outros deuses estranhos, mas antes se mantiveram puros, até mesmo quando foram lançados no Coliseu, em meio àqueles leões famintos, cruéis, se mantiveram íntegros. O apóstolo Paulo, até no final da sua vida, se manteve íntegro, fiel ao Evangelho, fiel a Cristo. E essa geração pode-se dizer o mesmo? Essa geração de crentes pode-se dizer o mesmo? Muitos estão trazendo o mundo para dentro das igrejas. Ao invés da igreja influenciar o mundo está influenciando a igreja com modinhas, trends, músicas, dancinhas, costumes pagãos. E aí? Cristo mudou? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra também não mudou. O querer de Cristo também não mudou. Qual é o querer de Cristo, irmão Luiz? Eu não estou entendendo. O querer de Cristo é uma igreja íntegra. O Senhor procura uma igreja íntegra. E aí? Está disposto a viver uma vida cristã íntegra diante do Senhor? Independente da situação, das lutas, os dias maus, as perseguições, as afrontas, o luto, doença, aflições. Está disposto a viver uma vida íntegra diante de Cristo? Está disposto? Jó viveu essa vida. Jó viveu. E até mesmo quando Jó perdeu tudo que ele tinha, famílias, bens, riquezas, Jó ele se manteve íntegro. A sua mulher lhe disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó se manteve íntegro. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Jó disse isso. O meu Redentor vive. No momento de calamidade, no momento de tristeza total, perca total, enfermidade total sobre a sua vida, Jó se manteve íntegro. Jó se manteve íntegro. E hoje muitos crentes, o vento sopra, trocam a Cristo por migalhas. As lutas vêm, abandonam a caminhada, torna-se para o Egito a comer pepinos e cebolas. Ai, Senhor, só tua graça, Pai. Mas a palavra está mostrando o exemplo
de igreja, de crentes que Deus procura na terra. Aqueles que querem viver uma vida íntegra diante do vosso Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Há alguém aqui que se encontra afastado? Irmão Luiz, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Você que está na FOIU aí, alguém que está afastado, conhece o Evangelho, mas se afastou, já viveu na integridade com Cristo, mas hoje não está vivendo mais, mas quer retornar. Eu quero orar por você. Amém? Você que não entregou a sua vida para Cristo, ouviu a mensagem, escolheu no seu coração entregar a sua vida para Cristo. Eu quero orar por você. Irmão Luiz, eu estou fraco, estou caminhando, mas como diz aqui no Rio de Janeiro, estou meio barro, meio tijolo, estou devagar, estou sem força, mas eu quero prosseguir, eu quero ter uma vida de integridade com o Senhor. Me ajuda, irmão, estou aqui para te ajudar. Amém? Em nome de Jesus. Pode me chamar aqui na janelinha, o bonequinho aqui, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Irmão Luiz, eu tenho vergonha de aparecer aqui. Tudo bem, eu te entendo. Vou deixar aqui meu contato. Amém? Pode me chamar aqui. Em nome de Jesus. Está aqui meu contato, deixa eu fixar aqui. Pode me chamar. E lembrando, meus amados, é tempo de vivermos uma vida íntegra diante do Senhor. Integridade, uma vida de obediência, de temor. Amém, queridos? É tempo de integridade com Cristo. O Senhor quer uma igreja íntegra. O Senhor quer a integridade da minha vida e da vossa vida. Não viva de aparência. Não viva de engano. Não viva de hipocrisia. Amém? Em nome de Jesus. E essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Integridade com Cristo. Integridade com Cristo. Essa é a palavra de hoje. Amém? Sejamos sinceros com Cristo. Sejamos verdadeiros para com Cristo. Sejamos cristãos verdadeiros, obediente à palavra, temente à palavra, que adore somente ao Deus vivo, o Senhor Jesus. Esse é o tempo, queridos. Esse é o tempo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Não é por muito falar, não irei ficar me alongando aqui, porque, não. É aquilo que o Senhor coloca no nosso coração e tem um ponto final. Então esse é o fim da mensagem. Integridade com Cristo. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes, aqui na rolagem, na FOIU. Que Deus abençoe você que compartilhou essa mensagem, você que curtiu. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém? Você que está pedindo pedido de oração, deixe lá no privado aqui da plataforma, deixe a mensagem lá. Amém? Em nome de Jesus, porque aqui não tem como anotar agora, tá? Deixa a mensagem lá no privado. Estarei orando pela sua causa em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é isso. Integridade para com Cristo da nossa vida. Exemplo: Jó, profeta Daniel e José do Egito. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. A paz seja com todos. Quero agradecer também aqui todos que começaram a seguir o perfil Luiz Alberto. Que Deus vos abençoe. Amém? Fui, até a próxima. Sejamos íntegros para com Cristo. Cristo virá buscar uma igreja íntegra. Cristo virá buscar uma igreja íntegra. Cristo virá buscar uma igreja que não se contaminou com pecado.
Cristo virá buscar uma igreja que não se embaraçou com as coisas desse mundo. Cristo virá buscar uma igreja que antes, no seu coração, escolheu se manter íntegra, pura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, se desviando de toda aparência do mal e fugindo de tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? A paz seja com todos. Fui.